Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui juntinhos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara e vamos aprender muitas coisas incríveis hoje. Seja muito bem-vindo a esse espaço de aprendizagem. As ciências da natureza é a coisa mais linda que tem. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que a gente já vem falando nas outras aulas sobre as plantas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ainda ia falar muitas coisas legais sobre as plantas? Pronto! Hoje o nosso tema da nossa aula é as plantas na alimentação. Isso mesmo! Hoje você vai descobrir como as plantas são importantes no processo de alimentação. Isso mesmo. Na nossa alimentação, os nutrientes que elas têm, que partes das plantas nós comemos. Será que nós comemos o caule da planta, a raiz, a folha, o fruto, a semente? Então a gente vai conhecer hoje mais sobre a questão da alimentação, como as plantas, elas nos fornecem alimentos, que parte das plantas nós comemos. E antes, a gente vai dar uma revisada aqui no que a gente viu na aula passada, em outras aulas sobre as partes das plantas, tá? Para que você entenda, ok? Então vamos lá. A gente viu que as plantas, elas possuem aí as folhas, as flores, né? As folhas são responsáveis pela fotossíntese, pela respiração, produção de alimento das plantas através dos raios solares. A flor, que é responsável pela reprodução da planta. O fruto, né? O fruto tá ali, a função dele é proteger a semente. E a semente também tem parte fundamental na reprodução, tá? O caule aí já vai agir junto com a raiz, né? A raiz vai captar aí do solo, extrair todas as substâncias, sais minerais, água que a planta precisa. E o caule vai transportar todos esses nutrientes e sais minerais para o restante da planta. E aí, pessoal, legal, né? Incrível. Esse assunto aí a gente já deu. Só que, o que é que acontece hoje? A gente vai entender quais são os tipos de frutos, raízes, caules, folhas que nós comemos em nossa alimentação no nosso dia a dia. E até semente. Sabia que você também come semente? Isso mesmo. Então, a gente vai aprender hoje muita coisa incrível. Vem comigo. Nós utilizamos muitas plantas na alimentação. Elas fornecem nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Podemos consumir diferentes partes das plantas: raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Vamos ver então alguns exemplos. As folhas do almeirão, por exemplo, são utilizadas para fazer uma salada. O feijão é uma semente que está presente na nossa refeição. Os brócolis são utilizados principalmente as flores dele, isso mesmo, que podem ser cozidas e aí ingeridas juntos com outros vegetais, no arroz, né? Um arroz de brócolis é delicioso. A mandioca é uma raiz que pode ser cozida, frita ou feita como um purê. O caule do gengibre pode ser usado para fazer chás ou como tempero. E a acerola é um fruto utilizado para fazer sucos e sobremesas. Até aqui você já percebeu que nós utilizamos na nossa alimentação todas as partes das plantas. Tanto as folhas quanto as sementes, as flores, as raízes, o caule e o fruto, isso mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as raízes, isso mesmo. Alguns tipos de alimentos que nós comemos no dia a dia são raízes de plantas, exatamente. Vamos conhecer, por exemplo, o rabanete, né? Esse vegetal aí lindíssimo, né? Vermelhinho. E o rabanete, nós não comemos as folhas, nós comemos a raiz dele. Exatamente. A cenoura também, gente. A cenoura, que você não sabia, mas ela é uma raiz. Ela pode ser comida crua,
Você pode fazer um bolo de cenoura, você pode cozinhar a cenoura, pode fazer um purê de cenoura. Tantas coisas podem ser feitas com essa raiz deliciosa. O aipó e o salsão também são exemplos de raízes aí que utilizamos também nas nossas refeições. A beterraba, gente, ela também é uma raiz. Você percebe aí na beterraba, ó, que a beterraba, essa parte redondinha é a raiz, aí tem o caule e tem as folhas. Exatamente, a parte que nós ingerimos é a raiz da beterraba. O nabo também, aí ele parece muito com a cenoura, né? Só que suas folhas se diferem da cenoura e a cor também, mas o formato dele lembra muito o formato da cenoura. O nabo também, nós ingerimos na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E caule, pessoal? Será que você ingere aí caule de algumas plantas? Sim. A cana-de-açúcar, o alho, a cebola, dentre outras coisas que na nossa alimentação a gente não sabe, mas está ingerindo ali, está introduzindo na nossa alimentação o caule de algumas plantas. Isso mesmo. Olha aí essa planta deliciosa. Eu mesmo amo a cana-de-açúcar, né? Quem nunca provou aí um caldo de cana delicioso? É muito bom, gente. Então, a cana que a gente faz o caldo, né? Tem gente que chupa ali a cana no dente mesmo, né? Então, a cana também ela é utilizada para fazer combustíveis, né? Nos postos de gasolina também vem da cana-de-açúcar, como álcool, por exemplo. Então, a cana-de-açúcar, gente, o que a gente come, a parte que a gente come, na verdade, é o caule, tá? Exatamente, é o caule da cana. A cebola, para quem não sabia, a cebola também é um caule, isso mesmo. Ela não é a folha da planta, nem é a raiz. A cebola é o caule, exatamente. Geralmente essas plantas, gente, que a gente come o caule, elas têm uma grande quantidade de água dentro. Se você partir a cebola ou partir a cana-de-açúcar, por exemplo, você vai perceber que vai sair um líquido de dentro. É porque o caule, a gente já falou aqui, que ele tem a função aí de distribuir para a planta toda a água, sais minerais e nutrientes que a raiz aí absorve da terra. Então, no caule fica armazenado ali essas substâncias, água, sais minerais, nutrientes. Então, por isso que geralmente dentro do caule das plantas possui ali uma certa quantidade de líquido. Isso mesmo. Se você não sabia, fica sabendo agora. Então, gente, outro exemplo aí também de caule é o palmito. Eu não sei se você já provou o palmito, mas ele é muito gostoso. E é um tipo de caule também, tá? A gente não come as folhas do palmito, apenas o caule. A batata, gente, a batata inglesa. Para quem não sabia, a batata inglesa também é um tipo de caule. Você também percebe quando você parte a batata ao meio, por exemplo, que ela solta ali uma água, né, um líquido. É justamente isso que eu falei. Os caules das plantas, eles são ricos em nutrientes, sais minerais, em água, tá bom? Por isso aí que ele tem essa textura mais molhada em sua parte interna. A batata inglesa que a gente usa muito nas refeições para fazer um purê, para colocar no feijão, numa carne, para comer ali cortadinha junto com a cenoura, o chuchu, tá? Então a mamãe aí, o responsável aí por você na cozinha fazendo o almoço, deve, por exemplo, hoje mesmo estar manuseando aí uma batata para compor aí essa hora da refeição, a hora do almoço. Você vai comer caule, isso mesmo. E as folhas, gente? Será que nós utilizamos as folhas na nossa alimentação? Tem criança por aí que não gosta muito de folha, mas as folhas são uma parte riquíssima da nossa alimentação. É onde ali, ó, através das folhas, as plantas produzem o seu alimento, fazem a fotossíntese, respiram. É uma parte importantíssima das plantas e que trazem para a gente também muitos nutrientes, muita coisa boa para o nosso organismo. Ajuda aí na digestão, né? Ajuda em tudo, na verdade, na circulação sanguínea. E muitas folhas são utilizadas de diversas maneiras em nossa alimentação.
Você pode não saber e não gostar de folha, por exemplo, mas você vai aprender que você ingere folhas sim durante a sua alimentação. Vamos conhecer algumas dessas folhas. O couve. Gente, o couve é maravilhoso, né? Quando a mamãe aí, o papai, a titia, a vovó, será alguém da sua família, prepara aí aquela feijoada, que aí pega o couve ali, lava bem lavado, corta em tirinhas e faz ali aquele couve refogado para acompanhar a feijoada, juntamente com a farofa, com o arrozinho. Já deu fome. Então aí o couve, gente, ele é maravilhoso, é muito rico em vitaminas e muito importante na nossa alimentação. Tem gente que coloca couve na sopa, no feijão, no suco, exatamente, suco verde. De manhã cedo você pegar aí umas folhas de couve, colocar um abacaxi, um melão, tá? E fazer aí um suco maravilhoso. Isso é muito rico e muito importante para a nossa alimentação. O alface, né? Essa folha aí maravilhosa que a gente usa nas saladas, principalmente nas saladas. Algumas pessoas também utilizam em sucos, tá? E em outras coisas, mas a função principal do alface na nossa cozinha, no nosso dia a dia, geralmente é no uso das saladas. Isso mesmo, para compor aí a salada. Ele é saborosíssimo se você aí acrescentar aí um tempero nele, um azeite, né? Um vinagre, um molho especial, fica maravilhoso, gente, junto com a salada. E é riquíssimo também em nutrientes para o nosso organismo. O agrião, isso mesmo, o agrião também é muito usado como tempero, né? E também em algumas saladas é maravilhoso, tem um cheiro bem forte. Também, gente, a salsinha. A salsinha, né, que é a prima aí do coentro, né, para quem não sabe, é da mesma família, são primos, aí, são plantas bem parecidas, só que as folhas da salsinha são um pouco maiores do que as do coentro. E a salsinha também é utilizada aí, né, junto com em temperos, para temperar o feijão, para temperar a carne. Então a sua mamãe, ela utiliza a salsinha também nessa função. A chicória também é utilizada muito em salada. São exemplos, pessoal, de folhas que no dia a dia a mamãe utiliza, você come, nós comemos e é muito importante. A gente já viu até aqui que nós comemos as raízes das plantas. Nós comemos o caule também, alguns tipos de caule. E nós comemos também alguns tipos de folhas, isso mesmo, alguns tipos de folhas em nossa alimentação. Mas será que a gente come as flores? Você já passou por algum lugar e viu alguma flor e de repente sentiu vontade de comer aquela flor? Não são todas as flores que se comem não, tá? Preste atenção. Algumas flores nós comemos sim. Isso, estão presentes em nossa alimentação e às vezes a gente nem sabe que aquilo ali é uma flor, é a flor de alguma planta, tá? Então vamos conhecer aí algumas dessas flores que nós utilizamos em nossa alimentação. A alcachofra, olha como ela é linda. Brócolis, ai gente, arroz com brócolis é maravilhoso, é muito bom. O brócolis também cozido junto com outros legumes também fica fantástico. A couve-flor também, o nome dela é couve-flor, mas ela é a flor ali, né? E também tem algumas plantas, algumas flores aí que as pessoas fazem alguns temperos especiais, comem de formas diferentes, né? Como a capuchinha, o amor perfeito, a calêndula e a pampoula. E os frutos? Os frutos você já conhece, né? Geralmente é mais fácil encontrar aí o tomate, a berinjela, a melancia, né? O girimum, o milho, a espiga de milho, todos esses aí são frutos, os frutos das árvores. Pepino, goiaba, melancia, o tomate, tá? O pêssego, a manga, a ameixa, o abacate é um fruto também. E sementes? Você come sementes no seu dia a dia? Sim, existe aí, ó, castanha, amendoim, o feijão, o arroz, a lentilha, o grão de bico,
Tudo isso aí são sementes, exatamente. Seu arrozinho, seu feijão ali no dia a dia, ó, que você está comendo as sementes. Quando você come amendoim, quando você come castanha, né, amêndoa, tudo isso aí são sementes. Interessante, né, pessoal? E agora eu quero ver se você sabe aqui responder a essa atividade. Complete as frases informando a parte da planta que é consumida. Então vamos lá. Olha a cana-de-açúcar aí, tá? Qual é a parte que a gente come da cana-de-açúcar? Será que é a folha? A gente viu aqui, ó. É o quê? O caule. Do caule é que é produzido aí o açúcar, tá? E dentre outras coisas, e também a gente utiliza na alimentação. As flores do couve-flor, nós comemos também, são comestíveis e muito nutritivas. E o alface é o quê? Uma folha, isso mesmo, as folhas do alface são usadas em saladas. O tomate é o quê? Será que o tomate é uma raiz? O tomate é o fruto do tomateiro, isso mesmo. E a batata doce? Hoje pela manhã eu comi batata doce, estava maravilhosa. A batata doce é o quê? Será que é um caule? A batata doce é o quê? Raiz. A batata inglesa é caule, mas a batata doce não, tá? Elas são raízes. E a castanha é o quê, gente? A gente acabou de falar? A semente da castanheira, isso mesmo. Muito bem, você aprendeu tudo direitinho. Agora observa aí esse quadro maravilhoso, feito aí com vegetais. Aí eu tenho a beterraba, que é uma raiz, o repolho, que é uma folha, e aí vamos procurar outros tipos aí de alimentos. A gente tem aqui, ó, por exemplo, os brócolis em vermelho. Temos aí o couve-flor, fazendo aí as nuvens, né? O tomate. Temos também aí, ó, o pepino, fazendo aí as paredes da casa, e a cenoura aí fazendo o telhado da casa. E você sabe o brócolis, o que é? O brócolis, ele é o quê? Uma flor. A couve-flor, como o nome já diz, é também uma flor. O tomate, ele é o fruto do tomateiro. O pepino. O que será o pepino? Pepino é o quê? Pepino é o fruto também. E cenoura é o quê? Cenoura é a raiz. Isso mesmo, a raiz. Muito bem, pessoal. E quem é que gosta aqui de salada de frutas? Eu amo salada de frutas. Eu trouxe aqui uma receitinha que você pode fazer em sua casa. Isso mesmo. Você aí, com a ajuda de um adulto, para lhe ajudar a cortar as frutas, você pode fazer uma salada. Você vai lavar suas mãos, você vai se higienizar. Tá? Você vai lavar as frutinhas bem lavadas, né? E aí você vai cortar uma grande quantidade de frutas. As frutas que você tiver em casa, você pode cortar. Corta elas bem cortadinhas. E aí é só você colocar numa tigela, tá bom? Acrescentar aí um suco, ou de laranja, ou de maracujá, ou até mesmo um pouco de açúcar e ir misturando, que ali vai se formar um caldo maravilhoso de uma salada de fruta. E para quem gosta, é só acrescentar o quê? O leite condensado, que fica, ó, perfeita. Maravilhoso, né, gente? E aí, você decorou o passo a passo para fazer salada de fruta? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Isso mesmo, se higienizar. É muito importante lavar bem as mãos antes de manusear qualquer alimento. E aí a gente vai picar todas as frutas já higienizadas também, tá bom? A gente vai lavar as frutas bem lavadas, tá bom? Vê aí o menino lavando a fruta. Depois a gente vai picar tudo bem picadinho, as frutas. E por último a gente vai misturar tudo numa tigela e acrescentar ou suco ou um pouco de açúcar e misturar ali para fazer uma salada maravilhosa. E aí, pessoal, gostou da nossa aula? Eu amei! Na próxima aula, vamos continuar falando ainda sobre as plantas e tem muito assunto legal para a gente aprender, ok? Fica ligadinho comigo, um beijo para você e até a próxima aula!